Gente, boa noite. Primeiramente, professor, gostaria de agradecer, inclusive, o espaço, né, para a gente que vem lutando diariamente, assim, cada espaço conquistado e cada espaço dado é também uma importância de vitória, né, porque somos um pedaço da história que a história não conta, né, e é importante com que a gente esteja em espaços como esse, de um Instituto Federal e etc., que para a gente como lideranças ou como pessoas que falam por nossos povos, é um grande megafone, né? A gente vem passando por lutas assim diárias. E eu costumo dizer em todos os espaços que eu falo que a nossa luta maior é a luta pela sobrevivência, né? E a luta pela demarcação de terras, ela é a luta principal dos povos indígenas. Então, falar sobre isso, para além de ser uma responsabilidade muito grande, é, é também falar sobre a sobrevivência de povos, né? Então, estamos aqui num debate norteador de vidas e norteador de sonhos também de muitas comunidades que vivem nos quatro cantos do Brasil. Então, gostaria de agradecer o espaço, gostaria também de saudar o espaço e falar que estou muito grato e muito contente também por estar aqui, né? Eu gostaria de falar sobre demarcação de terra também contando um pouco sobre a história, né? Como eu falei no começo, somos uma história que a história não conta. E é importante com que essa história ela seja escrita por todos nós, inclusive não só nós indígenas, né? Mas por todos nós que estamos aqui, acreditamos na luta e acreditamos também que, que podemos viver em um país melhor, em uma forma melhor, em um país que contempla todo mundo, né? Já queria começar também alfinetando, né? Que vamos falar sobre reintegração de posse e também falar sobre o presidente da República, que desde quando entrou falou que não ia demarcar nenhum centímetro de terra para povos indígenas. Então, só para perceber o caos que a gente está vivendo. E eu gostaria de começar também falar, como eu disse, de acordo com a história, né? A gente somos povos que vivemos aqui desde 1500, muito antes que isso. Em 1500 foi quando os portugueses invadiram nossas terras, nossos espaços. É, Então, somos povos que sobreviveu há muito tempo, né? Os povos indígenas, inclusive de onde eu venho, que é a aldeia Pataxó de Coroa Vermelha, que foi, inclusive, por onde os portugueses chegaram no país, lá onde tem a cruz, onde foi celebrada a primeira missa do Brasil e tal, e hoje sofre com muitos resquícios do que foi a colonização, do que foi a invasão dos portugueses aqui. Então, se chegarem lá, vai encontrar uma aldeia urbana, uma aldeia onde a rede horteleira e onde os interessados em turismo tomaram muita conta, assim, enfim, e a gente vive por isso, né? Nosso país, antigamente, contam nossos mais velhos, inclusive do povo Pataxó, que era chamado de Pindorama, né? Que era a terra de palmeiras. E por toda a costa e por todos os espaços onde a gente vivia, a gente se localizava e se situava a partir das palmeiras que era localizada em cada costa. E éramos povos também nômades, né, que não viviam em um só lugar, mas sim em vários. Andava, por exemplo, vou dar exemplo do meu povo, que andava ali da região de Porto Seguro, Santa Cruz Cabral, até Minas Gerais e rodava todo o estado da Bahia, mas também estava localizado em Minas Gerais, andava tudo isso, e assim eram outros povos também, né? E aí, a partir do que foi colocado e do que não foi, foram nos dados a partir da história, quando os portugueses chegaram, do processo de colonização, de escravatura, de tudo isso, esses povos eles começaram a se aldear, né? A viver em espaços onde era mais seguro de se viver, onde era mais importante se viver, para poder poupar suas vidas e poupar também a existência dos povos. Então, a gente vivia aqui, por todo esse espaço, por todas essas terras. Tem um texto meu e do meu parente Theo Guajajara, na Carta Capital, é importante vocês procurarem, posso deixar o link também, que se chama Resistência Indígena no Brasil. Né? Ela conta um pouco sobre tudo isso, é,
sobre Pindorama, sobre tudo que a gente acredita, assim, tudo que a gente acha dessa história polêmica, né? E é importante vocês darem uma lida também. Enfim, isso coloca que os nossos povos eles viviam de fato aqui, né? Viviam de fato nesse país, onde era um país indígena, um país feito pelo sangue, pelo suor e pela cultura desses povos indígenas. Como o professor falou anteriormente, é importante falar povos indígenas, né? Porque não somos índios, não somos o que os portugueses chegaram aqui achando que estaria na Índia e entrar e chamando esses povos de índios, né? Somos povos indígenas, que é quem contempla toda a nossa cultura e nossa diversidade em todo o país. Somos pataxós, tupinambás, quiriris, machacalis, funiôs, somos várias outras etnias e vários povos com culturas diferentes, né, em localidades diferentes. Então, esses povos, ele vivem em todo o canto do país, né, viveu desde muito tempo, desde quando não havia invasão. Com a chegada dos portugueses, nós tivemos muitas coisas acontecendo, né? Primeiro, a morte de muitos dos povos indígenas e a deixar de existir muitos povos, né? Meu povo mesmo era um povo que não existia nessa época de 1500, mas é fruto da mistura dos machacalis com os botocudos e a partir daí veio a existir o povo pataxó, mas, por exemplo, os povos botocudos eles não existem mais por conta desse grande massacre que ocorreu e muitos povos indígenas foram mortos, né? E eu acho que é importante contar um pouco dessas histórias, inclusive para a gente entender um pouco de como foi esse processo da colonização até aqui. E eu falei um pouco sobre onde nós vivíamos, quais eram os povos, etc. E a gente for olhar hoje, um pouco dessa história ela é apagada. Muitos de vocês que estão aqui, eu acho que eu todos, não sei, não sabem exatamente o que ocorreu. E essa história que eu contei aqui, ou algo que eu contei, não sabia de fato se havia acontecido algo do tipo. Então, é por isso que eu tendo em falar sempre em somos a história que a história não conta. Porque muito das nossas histórias, os livros de histórias não falam. As universidades e as escolas não falam sobre isso, os institutos federais, etc. Então, a gente tem muitas culturas e muitos espaços de luta em todo o país, né? Hoje a gente vive em um momento de caos, assim, no país. Passamos por uma longa história, desde 1500 para cá, veio ditadura militar, que são coisas que vocês conhecem, de fato, teve alguns massacres dos povos indígenas em várias aldeias, meu povo mesmo sofreu um massacre em 1951, que quase acabava com a vida do povo pataxó. E, enfim, durante a ditadura militar, esses povos também sofreram, sendo levado para presídios e tal, lugares específicos para povos indígenas, sendo mortos, enfim. E hoje a gente continua vivendo um pouco do que é a colonização, né? Muitos perguntam para mim se de fato acabou a colonização, eu sempre falo que não, porque a luta dos povos indígenas ela sempre existe, né? E aí a gente hoje se encontra, no momento atual, em um processo conturbado, assim, da política nacional, né? Onde temos um presidente que ataca muito os povos indígenas, que ataca a existência desses povos, como eu falei no começo, desde a entrada dele, ele falava sobre não demarcar nenhum centímetro de terras indígenas, e a gente vê, assim, de fato, todos os dias as ameaças, né? A gente vive num processo de pandemia, onde esse vírus vem ceifando a morte de muita gente no país todo, e dos povos indígenas não são diferentes, muitos dos nossos faleceram, inclusive, por falta de acompanhamento médico, por falta da assistência da saúde dentro das comunidades, e isso também é um pouco do genocídio desses povos, né? É um pouco do genocídio dos povos indígenas. E a gente tinha muito medo, inclusive, que durante esse processo de coronavírus esses povos deixassem de existir.
É, mas eu estou falando um pouco de toda essa assistência que a gente tem. Mas a luta pela demarcação das terras indígenas, ela não foge nada sobre de tudo que eu contei aqui, né? Da história, da saúde, da educação e da falta dessa toda essa assistência. Então, a gente vive assim, pelo menos o meu povo, entre Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Prado, Itamaraju e uma região de Minas Gerais. Poucos desses espaços de terras, inclusive que a gente sabe que quando os portugueses chegaram naqueles espaços, existiam povos indígenas ali, poucos daqueles espaços são espaços demarcados. Recentemente a gente passou por um processo de reintegração de posse. Reintegração de posse, para quem não sabe, é um espaço onde as pessoas, onde os povos indígenas ocuparam, estão ali e tal, vivem ali por sua história ser dali, por suas raízes ser dali, mas que fazendeiros, grileiros, garimpeiros, enfim, falam que são donos daquelas terras, né? E aí, por um papel assinado e aí por terras roubadas por antepassados deles, né? Que essas pessoas são filhos, netos, bisnetos de portugueses e de pessoas que invadiram nossas terras, né? Então, essas pessoas se dão como donos dessas terras, né? E aí colocam pistoleiros, colocam pessoas para tirar esses povos indígenas dessas terras, só que a gente continua resistindo porque daquelas terras existe muita história nossa, né? Então, um processo de reintegração de posse, ele faz com que essas pessoas que falam que são donos dessas terras, eles tenham um documento e apresenta isso para a instância regional e tal, para que a justiça determine que essas pessoas saiam dessas terras, né? E a gente continua resistindo nesses espaços. Recentemente, a gente houve um processo desse de reintegração de posse na aldeia Novos Guerreiros, inclusive durante o processo de coronavírus, né, o processo da pandemia, sendo que o STF tinha dito sobre isso, né, e determinado que durante esse processo de coronavírus, de pandemia e etc., não poderia ter nenhuma ação dessa, né, de reintegração de posse de algumas terras, não só indígenas, mas quilombolas também, etc. E a gente, através de uma determinação da comanda de Eunápolis, os, a Polícia Federal ela já estava preparada para poder entrar na terra e expulsar aqueles povos, com o papel assinado e tudo. E a gente vive nesse processo diariamente, né? Nessa luta diária contra esses fazendeiros, contra essas pessoas que invadem nossa terra para poder nos ameaçar e nos matar. E aí, diante de todo o processo do Brasil, a gente vê que muitas terras, Guarani Kaiowá e várias outras, sofrem diariamente com esse processo com os fazendeiros, né? Colocando pistoleiro, colocando pessoas para poder invadir essas terras, para poder acabar com os povos indígenas que estão ali, chamando a gente de ladrão, chamando a gente de muitas coisas assim, e invadindo espaços como esses, atacando com armas e, enfim, ameaçando muita gente. Muitos dos nossos caciques, lideranças das nossas aldeias, são ameaçados por essas pessoas por estar naquele espaço. E aí é um pouco irônico, né? A gente ser ameaçado por estar no espaço que sempre foi nosso, em terras que sempre foi nossas, né? Mas é muito difícil lutar contra isso também. Se a gente for pegar a maioria, assim, do, do Congresso Nacional, são donos de fazendas, né? São donos de espaços de terras onde os povos indígenas vivem e que querem tirar aqueles povos ali porque querem crescer suas riquezas, né? Infelizmente, a luta pelo país hoje, eu acho que não é só aqui, mas em vários outros países, as pessoas acabam fazendo essa luta de ego, né? Para que seu financeiro continue aumentando, para que sua vida financeira continue aumentando e que seu dinheiro aumente e que sua vida seja cada vez melhor e colocando em risco, inclusive, a vida de várias outras famílias que estão naqueles processos de vivendo naquelas terras, né? E com poucas condições, inclusive. São povos que estão querendo a terra para poder plantar, para poder cuidar, para poder viver, ter um espaço de terra para os seus filhos, seus netos, enfim, viverem também. E a gente vê o quanto isso
deságua, né? A gente olha o que é o Pantanal hoje, o que é o processo da Amazônia, de o quanto o nosso governo, inclusive, vendeu a Amazônia para muita gente, para inclusive pessoas que estão dentro do Congresso Nacional, para poder invadir, entrarem, fazer com que suas riquezas aumentem, matando povos, etc. A gente vê o que foi a queimada do Pantanal recentemente também, né? Então a gente tem um grande ataque assim aos povos indígenas. E não é só na luta diária pela demarcação da terra, mas também é por essas queimadas, por essas invasões, por esses espaços que são colocados é, atacando os povos indígenas que vivem ali, né? Então, a luta pela terra é a luta principal. E por isso que eu falo que essa luta é uma luta norteadora da vida dos povos indígenas. Porque sem terra a gente não consegue viver naqueles espaços, né? E não conseguindo viver naqueles espaços, a gente também não consegue fazer com que a nossa família consiga viver, ou que a gente consiga plantar, ter o que comer e etc. E é, é, fazendo isso, essas pessoas acabam matando essas pessoas, né? Porque sem condições nenhuma não tem como sobreviver. E para além disso, esses grandes ataques, né? Com fazendeiros entrando dentro dos nossos espaços, com pistoleiros entrando, atirando, matando nossos povos. É, nessa luta por terras indígenas, inclusive, muitos nossos morreram, né? E uma das nossas lideranças, inclusive, foi morta, queimada em praça pública, etc. Então a gente tem é, histórias assim muito dolorosas, né? Eu recentemente em um debate que eu participei, eu falei que a cada prédio construído em cada cidade dessa são prédios construídos em cima de corpos dos povos indígenas, né? E isso é algo que mexe muito comigo assim mesmo, porque a cada cidade construída e a cada espaço de terra construído, que são espaços de terra construído em cima da vida dos povos indígenas, né? Dos corpos, de sangues e da luta desses povos de cada dia. Então, isso dói diariamente em nós, né? Que estamos na luta diária, que estamos nesses espaços, desses processos, etc. Então, o quanto isso vem empurrando as nossas vidas, assim, né? O quanto isso vem empurrando as nossas lutas. Muitos de nós, inclusive, se desanimam nessa luta diária. E pela demarcação da terra, pelos nossos direitos e tal, porque são lutas principais nossas, assim, né? A terra, a saúde e a educação, que a gente acredita que são esses três pilares de lutas principais que vai nortear nossas vidas e vai fazer com que a gente continue existindo, né? Essas lutas, inclusive, fez com que eu estivesse dentro da universidade, por exemplo, que muitos dos nossos indígenas estivessem dentro da universidade também.